Você acorda, cumpre suas obrigações, resolve problemas, segue em frente. Mas em algum momento do dia, surge uma sensação difícil de explicar. Como se você estivesse vivendo, mas não exatamente presente. Tudo continua funcionando por fora, mas por dentro algo parece deslocado. Você não sabe dizer quando começou. Talvez depois dos 40, talvez aos poucos, quase sem perceber. Não é tristeza clara, não é uma crise evidente. É mais sutil do que isso. Um cansaço que não passa com descanso. Uma falta de entusiasmo por coisas que antes faziam sentido. A sensação de estar repetindo dias, papéis, decisões, sem sentir que isso ainda te representa. E o mais confuso é que, olhando de fora, sua vida parece estar no lugar. Responsabilidades cumpridas. História construída. Nada exatamente errado. Mesmo assim, algo não encaixa mais. Talvez você tenha pensado que o problema é você, que perdeu algo no caminho, que deveria estar mais grato, mais forte, mais motivado. Mas e se essa sensação não for um erro? E se ela não for sinal de fraqueza nem de fracasso pessoal? Porque há um momento da vida em que continuar do mesmo jeito começa a doer. E essa dor não grita, ela sussurra. Ela aparece quando você percebe que está vivendo no automático. Quando começa a se perguntar em silêncio se é só isso. Quando algo dentro de você pede mais verdade, mesmo sem saber exatamente o que isso significa. Respira. Observa o que essa sensação desperta agora. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que essa mudança acontece depois dos 40. O que realmente começa a se mover dentro de você, nessa fase da vida, e como atravessar esse período com mais clareza, sem se perder, sem se culpar e sem lutar contra aquilo que está tentando emergir. E à medida que avançamos, você pode perceber que aquilo que parecia confusão, talvez seja um chamado silencioso. Mas para compreender isso, primeiro precisamos olhar para um tipo de cansaço que quase ninguém sabe nomear. E é sobre ele que vamos falar agora. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Ele não melhora com sono, férias ou pausas. É um cansaço mais profundo, quase invisível, que nasce da repetição. Você continua fazendo o que sempre fez. Cumpre rotinas, mantém compromissos, responde às mesmas demandas. Mas aos poucos, percebe que algo começa a pesar de um jeito diferente. Não é preguiça. Não é falta de disciplina. É como se cada dia exigisse um pouco mais de você, para sustentar uma versão que já não se sente verdadeira. Esse cansaço surge quando você percebe que está vivendo mais por obrigação do que por sentido. Quando as escolhas que um dia pareceram certas continuam sendo repetidas, mesmo sem ressoar por dentro. Quando os papéis que você aprendeu a desempenhar começam a soar automáticos, quase vazios. E o mais difícil é que esse desgaste não é facilmente explicável. Você tenta justificar. Diz a si mesmo que é só uma fase, que todo mundo se sente assim às vezes, que você não deveria reclamar. Mas algo insiste. Um incômodo silencioso que aparece nos momentos mais simples. No meio de uma conversa que não te envolve mais. Em atividades que antes traziam satisfação e agora parecem apenas tarefas. Esse tipo de cansaço não nasce do excesso de esforço. Ele nasce da falta de alinhamento. É o desgaste de continuar repetindo caminhos que já não acompanham quem você se tornou. É o peso de sustentar expectativas antigas, quando algo dentro de você pede outra forma de existir. Por isso, depois dos 40, esse cansaço costuma ficar mais evidente. Porque já não há tanta energia para fingir. Já não é tão fácil ignorar o desconforto. Já não dá para se convencer com respostas superficiais. E quando esse cansaço aparece, muita gente tenta combatê-lo do jeito errado, forçando mais produtividade, criando novas metas externas, se exigindo ainda mais. Mas quanto mais você tenta empurrar, mais ele pesa. Porque o problema não está na quantidade de coisas que você faz, está no quanto essas coisas ainda fazem sentido para você. Esse cansaço é um sinal de que algo precisa ser revisto,
não acelerado. Ele aponta para uma saturação interna que pede escuta, não correção imediata. E talvez seja exatamente por isso que essa fase confunde tanto. Porque ninguém nos ensinou a reconhecer esse tipo de desgaste. Nos ensinaram a resistir, insistir, aguentar. Mas existe um momento da vida em que insistir começa a custar caro demais. E é aí que surge a pergunta silenciosa que muda tudo. Se continuar assim está me cansando. O que dentro de mim está pedindo mudança? E essa pergunta, quando surge, abre um conflito ainda mais profundo entre quem você foi por tanto tempo e quem começa a se formar agora. É sobre esse conflito invisível que vamos falar a seguir. Durante muito tempo, as respostas que você encontrou para a vida pareciam suficientes. Elas funcionavam. Guiavam decisões, sustentavam escolhas, davam a sensação de que você sabia o que estava fazendo. Você aprendeu a se adaptar, aprendeu a corresponder, aprendeu a seguir caminhos que faziam sentido naquele momento. Mas aos poucos, algo começa a falhar, não de forma brusca, não como um colapso visível. É mais como um desgaste silencioso das certezas. Você percebe que conselhos que antes ajudavam agora soam vazios, que fórmulas conhecidas já não aliviam, que explicações que você repetiu para si mesmo começam a perder força. E isso assusta, porque quando as respostas antigas deixam de funcionar, surge a sensação de estar perdido, como se o chão que te sustentava estivesse, lentamente, se desfazendo. Muitas pessoas interpretam esse momento como regressão. Pensam que estão piorando, que algo nelas quebrou, que deveriam voltar a ser como antes. Mas o que realmente acontece é outra coisa. As respostas antigas param de funcionar porque foram criadas para uma versão anterior de você, para um tempo em que sobreviver, se encaixar e construir eram prioridades centrais. Elas foram úteis, necessárias, mas não foram feitas para durar para sempre. Depois de um certo ponto da vida, continuar usando essas mesmas respostas começa a gerar conflito interno. Você tenta aplicá-las, mas sente resistência. Insiste nelas, mas algo dentro de você não concorda mais. É aí que surge a confusão. Você se pergunta por que está mais sensível, por que decisões simples parecem mais difíceis, por que escolhas que antes eram automáticas agora exigem reflexão. Esse momento costuma vir acompanhado de culpa. Você pensa que deveria estar mais seguro, mais resolvido, mais satisfeito. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que sua mente começa a pedir outro tipo de compreensão. Um entendimento que não se baseia apenas em repetir o que funcionou antes, mas em escutar o que está surgindo agora. Esse é um ponto delicado da vida, porque não existem respostas prontas para essa transição, e o silêncio que se forma pode ser desconfortável. Você tenta preencher esse vazio com distrações, com novos objetivos externos, com explicações rápidas, mas nada parece encaixar completamente. Porque o que está sendo pedido não é uma nova resposta imediata. É uma nova forma de se relacionar consigo mesmo. As respostas antigas não falham porque eram erradas. Elas falham porque cumpriram seu papel. E quando isso acontece, a sensação de estranhamento se intensifica. Você começa a sentir que existe uma distância crescente entre quem você sempre foi e quem está começando a se revelar. Essa distância gera um conflito interno profundo, um embate silencioso entre continuar sendo quem você conhece ou permitir que algo novo emerja, mesmo sem garantias. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas tentam se agarrar ainda mais ao passado. Mas quanto mais se agarram, maior fica a tensão, porque aquilo que está surgindo não pode ser ignorado para sempre. E esse conflito invisível entre a identidade antiga e a nova percepção de si é o próximo sinal que precisamos observar com atenção. É sobre ele que vamos falar agora. Chega um momento da vida em que fingir começa a exigir mais energia do que dizer a verdade. E essa verdade não precisa ser falada em voz alta para doer. Ela se revela nos silêncios, nos adiamentos, na dificuldade de sustentar conversas que antes fluíam naturalmente. Depois dos 40, algo muda na forma como você se relaciona consigo mesmo.
Não porque você queira criar conflitos, mas porque já não consegue ignorar o que sente com a mesma facilidade de antes. Você percebe que respostas automáticas deixam um gosto estranho, que sorrisos sociais cansam mais rápido, que manter certas posturas exige um esforço que já não parece valer a pena. Não é rebeldia, não é amargura, é lucidez chegando de mansinho. Essa fase costuma ser confundida com impaciência ou mau humor, mas na verdade, ela marca o início de um limite interno mais claro. Um ponto em que você começa a perceber que não pode continuar se abandonando sem pagar um preço emocional alto demais. Você passa a notar quando está dizendo sim, querendo dizer não. Quando está concordando só para evitar desconforto. Quando está se adaptando para caber em espaços que já não te acolhem. E isso gera tensão. Porque durante muito tempo você aprendeu que ser aceito era importante. Que manter tudo em ordem era sinal de maturidade. Que questionar demais podia trazer problemas. Mas agora, algo em você começa a se cansar desse esforço constante de manutenção. Manter expectativas, manter imagens, manter histórias que não representam mais quem você é. Essa é a idade em que o corpo e a mente começam a se alinhar para mostrar o que a consciência ainda tenta esconder. Você sente irritação sem motivo aparente, desânimo repentino, uma vontade crescente de se afastar de certas dinâmicas, e ao mesmo tempo surge culpa. Você se pergunta se não está sendo ingrato, se não deveria aguentar mais um pouco, se não está exagerando, mas o que realmente está acontecendo é um enfraquecimento das máscaras internas. Aquelas que você criou para funcionar, se encaixar, sobreviver emocionalmente. Depois dos 40, sustentar essas máscaras começa a ser mais difícil porque a vida já mostrou o suficiente para você saber que viver desconectado de si tem um custo alto. E esse custo agora é sentido com mais clareza. É por isso que essa fase costuma trazer desconforto emocional, mesmo quando nada externo parece errado. Porque o conflito não está fora. Ele acontece dentro, no espaço entre o que você mostra e o que sente. E quando essa distância fica grande demais, algo precisa ceder. Muitas pessoas tentam ignorar esse sinal, tentam endurecer, tentam se convencer de que é só uma fase passageira. Mas quanto mais tentam fingir, mais o incômodo cresce, porque a vida começa a pedir menos performance e mais honestidade. E quando você para de fingir, mesmo que ainda não saiba o que fazer com isso, algo importante já começou a mudar. Esse é o ponto em que a antiga identidade começa a ser questionada. E essa pergunta silenciosa surge com força. Se eu não sou mais quem eu era, quem está tentando aparecer agora? É sobre esse conflito invisível entre o passado e o que começa a emergir que vamos falar a seguir. Existe um conflito que não faz barulho. Ele não aparece como crise explícita, nem como ruptura imediata. Ele se instala aos poucos, quase em silêncio, entre duas versões de você. De um lado está quem você foi por muitos anos, a identidade que aprendeu a funcionar, que tomou decisões importantes, que construiu uma história baseada no que era possível, esperado ou necessário naquele tempo. Do outro lado, algo começa a se mover sem forma definida. Não é um novo personagem pronto, não é uma resposta clara, é mais uma sensação de que a antiga versão já não consegue sustentar tudo sozinha. Esse conflito se manifesta em pequenas coisas, na dificuldade de se reconhecer em escolhas que antes pareciam óbvias, na sensação de estar vivendo uma vida que faz sentido no papel, mas não no peito, no incômodo ao repetir histórias sobre si mesmo que já não parecem verdadeiras. Você tenta se agarrar ao que conhece, a imagem que construiu, a coerência com o passado. E isso é compreensível, porque abandonar uma identidade, mesmo que parcialmente, dá a sensação de perder o chão. É como se você estivesse traindo a própria história. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de você começa a pedir espaço. Uma nova forma de sentir, de pensar, de se posicionar no mundo. Esse é o ponto em que muitas pessoas se sentem divididas. Parte quer seguir adiante como sempre fez. Parte sente que isso já não é possível.
E essa divisão gera tensão interna. Você se cobra por não estar satisfeito. Se compara com quem parece resolvido. Tenta forçar entusiasmo onde só existe cansaço. O conflito não é entre certo e errado. É entre continuidade e transformação. Quem você foi não está errado. Essa versão cumpriu um papel fundamental. Te trouxe até aqui. Mas insistir em permanecer exatamente igual quando algo dentro de você mudou cria sofrimento. Porque a vida não pede que você negue o passado. Ela pede que você o integre. Esse conflito invisível se intensifica quando você tenta ignorá-lo, quando finge que nada está acontecendo, quando tenta se convencer de que basta ajustar pequenos detalhes para tudo voltar ao normal. Mas o normal já não é o mesmo. E quanto mais você tenta sustentar uma identidade que já não comporta quem você se tornou, mais o desconforto cresce. Esse é um momento delicado, porque não há manual, não há garantias, não há aplausos externos. Existe apenas a sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que. E é justamente essa indefinição que assusta, porque ela coloca você diante de uma pergunta que não pode mais ser evitada. Se a vida que você construiu já não te sustenta por dentro, o que precisa ser revisto agora? Esse questionamento marca o início de uma travessia, e, curiosamente, ele costuma aparecer quando tudo parece no lugar aos olhos dos outros. É sobre esse paradoxo de ter tudo aparentemente certo e ainda assim sentir inquietação que vamos falar a seguir. Há um paradoxo que confunde profundamente depois dos 40. Por fora tudo parece estável. Trabalho, relações, rotina, história construída. Nada desmoronou. Nada saiu do controle. E ainda assim, algo incomoda. Esse incômodo não vem da falta. Ele nasce do excesso de coerência externa, da sensação de que você fez tudo o que era esperado, mas isso já não basta para sustentar o que sente por dentro. É estranho perceber isso, porque você olha para a própria vida e sabe que não pode apontar um problema concreto. Não há um culpado claro, não há uma crise evidente. Mesmo assim, a inquietação insiste. Ela aparece quando você se pergunta por que não consegue mais se entusiasmar como antes. Quando percebe que conquistas que deveriam trazer satisfação agora trazem apenas alívio. Quando sente que está vivendo uma vida correta, mas não necessariamente verdadeira. Esse é um dos momentos mais solitários da vida adulta, porque é difícil falar sobre isso sem parecer ingrato, difícil explicar sem parecer confuso. Difícil pedir ajuda quando aparentemente está tudo bem. Então você guarda, silencia, segue. Mas o corpo sente, a mente sente e o coração sente. Esse desconforto costuma ser interpretado como ingratidão ou fraqueza, como se você estivesse reclamando de algo que deveria apenas aceitar. E isso gera ainda mais conflito interno. Você se cobra para se sentir melhor, para aproveitar o que construiu, para parar de questionar. Mas quanto mais você tenta se convencer, mais a sensação se intensifica, porque o problema não está na falta de coisas externas, está na mudança de critérios internos. O que antes te movia já não é suficiente. O que antes te guiava já não responde às perguntas que surgem agora. E isso não significa que você errou o caminho. Significa que a vida começou a pedir outro tipo de presença. Depois dos 40, muitas pessoas descobrem que estabilidade não é sinônimo de sentido, que segurança não garante pertencimento, que conforto não substitui coerência interna. E perceber isso pode ser desconcertante, porque desmonta a ideia de que basta chegar lá para se sentir inteiro. Esse é o momento em que você começa a suspeitar que o incômodo não é um inimigo, mas um sinal. Um aviso silencioso de que algo precisa ser revisto, não externamente, mas na forma como você se relaciona com a própria vida. E quando essa suspeita surge também a tentação de tentar corrigir tudo rapidamente, de buscar soluções imediatas, de acelerar a saída desse desconforto. Mas é justamente aí que muita gente comete o erro mais comum dessa fase. Um erro que, em vez de aliviar, aprofunda ainda mais a inquietação. É sobre esse erro que vamos falar agora.
Quando o incômodo se instala e começa a ganhar força, a reação mais comum é tentar se livrar dele o quanto antes. Resolver, consertar, voltar ao normal. Você procura respostas rápidas, novos projetos, novas metas, novas distrações. A ideia é simples. Se algo está incomodando, deve haver algo errado que precisa ser corrigido. E quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Mas esse é o erro mais comum dessa fase da vida. Porque o que surge depois dos 40 não é um problema a ser eliminado. É um processo a ser compreendido. Ao tentar acelerar a travessia, você acaba se afastando ainda mais do que precisa ser escutado. Você se ocupa, se enche de compromissos, se cobra mais desempenho, e por um tempo, isso até parece funcionar. O incômodo diminui, a mente se distrai, a rotina volta a dar uma falsa sensação de controle. Mas, em silêncio, algo continua se movendo. O erro está em tratar essa fase como um defeito emocional, como uma falha de motivação, como uma crise que precisa ser superada rapidamente para que a vida volte a fluir. Essa pressa cria um conflito interno profundo, porque, enquanto uma parte sua tenta seguir em frente como sempre fez, outra parte pede pausa, e essas duas forças começam a se chocar. Você se sente dividido, cansado de pensar, irritado consigo mesmo, e aos poucos surge a sensação de que nada do que você faz realmente resolve, porque você está tentando responder a uma pergunta nova com respostas antigas. Depois dos 40, a vida deixa de funcionar bem quando é empurrada. Ela começa a pedir escuta. E isso exige algo que muitos de nós não aprendemos a fazer: ficar, sentir, observar. Esse erro de tentar resolver rápido nasce do medo de ficar parado, do medo de olhar para dentro e não encontrar respostas claras, do medo de admitir que você não sabe exatamente para onde está indo agora. Mas atravessar essa fase não é sobre saber o destino, é sobre mudar a forma de caminhar. Quando você insiste em soluções imediatas, você perde a oportunidade de entender o que esse momento quer te mostrar. Você passa por cima dos sinais, ignora as perguntas mais importantes, e isso cobra um preço, porque o que não é escutado tende a voltar com mais força. Essa fase não pede ação imediata, pede presença, não pede decisões drásticas, pede honestidade interna. E só quando você para de lutar contra o processo é que algo começa a se reorganizar naturalmente. Mas essa mudança de postura não acontece de uma vez. Ela começa quando você percebe que resistir está te cansando mais do que atravessar. E é exatamente nesse ponto que algo muda de dentro para fora. É sobre essa virada silenciosa, que acontece quando você para de resistir, que vamos falar a seguir. Existe um momento sutil em que a luta começa a cansar mais do que a própria inquietação. Você percebe que insistir em voltar a ser como antes exige um esforço enorme. E aos poucos algo em você começa a afrouxar. Não é desistência, não é conformismo, é uma pausa honesta. Quando você para de resistir, não significa que tudo se esclarece de imediato. Significa apenas que você deixa de se violentar internamente para manter uma narrativa que já não se sustenta. Esse momento costuma chegar sem aviso. Talvez em um dia comum. Talvez em um silêncio inesperado. Talvez quando você se permite pela primeira vez não ter respostas prontas. Ao parar de resistir, você começa a notar nuances que antes eram abafadas pela pressa. Percebe emoções mais sutis, desejos que não cabiam na vida antiga, limites que estavam sendo ignorados. É desconfortável no início, porque ficar com o que se sente, sem tentar corrigir, exige coragem, exige presença, exige maturidade emocional. Mas algo importante acontece nesse espaço. A inquietação deixa de ser inimiga. Ela passa a ser informação. Você começa a perceber que o incômodo não está ali para te derrubar, mas para te orientar. Ele aponta para áreas da vida onde você se afastou de si, para escolhas que precisam ser revisitadas, para verdades que pedem reconhecimento. Quando a resistência cai, a energia muda. Não porque os problemas desaparecem,
mas porque você para de lutar contra a própria experiência. E isso traz um tipo diferente de alívio. Você se sente menos pressionado a decidir tudo agora, menos culpado por não ter clareza, menos comparado com versões antigas de si mesmo. Esse é o início de uma reorganização interna, silenciosa, gradual, quase imperceptível para quem olha de fora. Você não se torna alguém completamente diferente, você começa a se tornar mais coerente. E essa coerência interna cria espaço para algo novo emergir, não como uma resposta fechada, mas como uma direção sentida. É nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber que atravessar essa fase não é sobre se perder, é sobre se reposicionar. Mas mesmo quando essa virada acontece, ainda resta uma pergunta importante. Como seguir adiante sem abandonar a própria história? Como lidar com essa nova fase sem apagar tudo o que veio antes? É sobre essa integração delicada entre passado e presente que vamos falar a seguir. Depois que a resistência diminui, surge um desafio diferente. Não é mais a luta contra o incômodo, é o medo de se perder no meio da mudança. Você começa a perceber que algo em você está se reorganizando, mas ainda não sabe exatamente em que. As antigas referências já não servem por completo. As novas ainda não estão claras. E é aí que muita gente se confunde. Lidar com essa nova fase não é sair mudando tudo de uma vez. Não é romper com o passado. Não é negar quem você foi. É aprender a se escutar sem pressa e sem violência. O risco maior aqui é tentar se reinventar rapidamente, como se fosse preciso apresentar uma nova versão pronta para justificar o desconforto. Mas atravessar esse momento exige algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Exige presença. Presença para perceber o que já não cabe. Presença para respeitar limites que antes eram ignorados. Presença para aceitar que nem tudo precisa ser decidido agora. Quando você tenta se definir rápido demais, você se afasta de si. Quando tenta se explicar o tempo todo, você se fragmenta. Quando tenta corresponder a expectativas externas, você perde o fio do que está emergindo internamente. Lidar com essa nova fase começa com pequenas escolhas internas. Escolher não se trair em conversas onde você se cala demais. Escolher não se forçar a entusiasmos que não existem. Escolher não se culpar por precisar de mais silêncio. Esse processo não acontece em grandes gestos. Ele acontece em ajustes quase invisíveis, em pausas, em recusas sutis, em honestidades silenciosas. Você aprende pouco a pouco a sustentar o desconforto sem transformá-lo em drama, a acolher a incerteza sem transformá-la em desespero, a caminhar sem exigir mapas prontos. E isso muda a relação que você tem consigo mesmo. Você deixa de se tratar como um projeto que precisa ser corrigido. Passa a se tratar como alguém em travessia. Essa mudança de postura protege você de se perder, porque ela cria um eixo interno mais firme do que qualquer identidade antiga. Você começa a entender que atravessar essa fase não é abandonar tudo. É reorganizar o que faz sentido continuar carregando. E aos poucos, surge uma sensação nova, não de clareza absoluta, mas de alinhamento. Você não sabe exatamente para onde vai, mas sabe quando algo não é mais você. E essa bússola interna, embora silenciosa, é suficiente para atravessar esse momento com mais integridade. Ainda assim, há algo maior que só se revela quando você olha para toda essa experiência em perspectiva. Algo que muda completamente a forma como você interpreta essa fase da vida. É sobre esse entendimento final, que integra tudo o que foi vivido até aqui, que vamos falar agora. Há um momento em que tudo começa a se encaixar de outra forma. Não porque as respostas finalmente chegaram, mas porque a pergunta mudou. O que antes parecia perda, começa a revelar outro significado. O cansaço, o incômodo, a confusão silenciosa deixam de ser vistos como inimigos. Eles passam a ser compreendidos como sinais de transição. Depois dos 40, a vida não está pedindo que você volte a ser quem era. Ela não está exigindo mais esforço, mais adaptação ou mais resistência.
Ela está convidando você a viver de forma mais coerente com o que sente agora. Esse chamado não vem com barulho. Ele não impõe decisões imediatas. Ele não promete segurança. Ele se manifesta como um ajuste interno, uma mudança de eixo, uma nova forma de escutar a própria experiência. Quando você olha para trás, percebe que tudo o que construiu teve valor. Nada foi em vão. Cada escolha, cada papel, cada tentativa te trouxe até aqui. Mas agora, o sentido não está mais em acumular. Está em integrar. Integrar quem você foi com quem está se tornando. Integrar passado e presente sem se prender a nenhum dos dois. Integrar sucesso externo com verdade interna. Essa fase da vida pede menos respostas prontas e mais presença. Menos pressa para definir e mais coragem para sentir. Menos comparação e mais honestidade silenciosa. E aos poucos, algo se estabiliza dentro de você. Não como certeza absoluta, mas como um reconhecimento tranquilo. Você entende que não está atrasado, não está quebrado, não perdeu o rumo. Você está sendo convidado a caminhar de outro jeito. Quando a vida muda depois dos 40, não é porque algo deu errado. É porque algo mais profundo começa a pedir espaço. Um modo de viver menos automático e mais consciente. Menos baseado em expectativas externas e mais alinhado com o que ressoa por dentro. E quando você aceita esse chamado, mesmo sem saber exatamente onde ele leva, algo se transforma silenciosamente. O conflito perde força, o incômodo se organiza, a travessia ganha sentido. Respira. Observa o que ficou depois de tudo o que foi dito. Talvez você perceba que essa fase não veio para tirar nada de você. Ela veio para te devolver a si mesmo. E é nesse instante que o silêncio deixa de ser vazio e começa a se tornar luz.